Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, como vocês estão? Estamos aqui mais uma vez em nosso espaço pedagógico. Eu sou o professor Paulo Araújo e na aula de hoje eu vou fazer a correção de algumas questões de LDB da banca Quadrix. Então essa aula ela é específica para a galera que vai fazer a prova de contrato temporário na Secretaria de Educação do Distrito Federal. Estivemos ontem resolvendo questões de tendências pedagógicas e hoje estamos firmes e fortes para estudarmos uma legislação educacional, a LDB. Lembrando que em provas, as bancas sempre trazem a temática de LDB associada a outros dispositivos legais. É bom você também estar a par de outros dispositivos legais que são solicitados no seu edital. Vamos hoje abordar a nossa Lei Federal de Educação, a nossa LDB. Como todos sabem, a LDB é a lei que disciplina, é a lei que regulamenta a educação no Brasil. É uma lei que abrange tanto a educação pública quanto a educação privada. Para tanto, há especificidades na legislação, há questões na lei que abrangem somente a rede pública ou questões que abrangem somente a rede privada e questões que abrangem as duas redes. A LDB, ela regulamenta a educação escolar. Essa educação escolar é formada por dois níveis, pela educação básica e pela educação superior. Então vamos hoje estudar a nossa lei, questões quadrix, questões pontuais, e serei aqui bastante objetivo, prático, direto na abordagem, para que você tenha o conhecimento necessário para a sua aprovação. O espaço pedagógico é um espaço para compartilhar saberes e é um espaço que você tem para você poder conhecer, compreender e consolidar conhecimentos pedagógicos e de legislação educacional. Deixo já o meu convite para você seguir o Espaço Pedagógico nas redes sociais. Eu estou no Instagram, aqui no YouTube e também no Telegram com o nome Espaço Pedagógico. Então faça parte do nosso espaço, contribua com o nosso espaço. De que forma? Seguindo, compartilhando, dando like nesta aula, divulgando o nosso espaço e também contribuindo para que outras pessoas também tenham acesso a um conteúdo gratuito e principalmente um conteúdo de qualidade. Mas antes, quero aqui deixar alguns convites para vocês. Olha só. Aqui no Espaço Pedagógico, além de materiais gratuitos disponíveis para todos vocês, eu tenho também uma diversidade de materiais pagos. Entre eles, eu tenho aqui o e-book da Sala Pedagógica, com 140 questões de conhecimentos pedagógicos, um e-book com 350 questões de conhecimentos pedagógicos, um e-book de PNE com 100 questões, outro e-book de conhecimentos pedagógicos com 190 itens, um minicurso de LDB, e nesse minicurso ele acompanha videoaulas e acompanha também um e-book bastante prático, onde você vai preencher neste e-book os quadros resumos. Tem também outro curso sobre PPP e elementos constitutivos do planejamento de ensino. E, por fim, tem um material recente, que é um e-book de Educação e Sociedade com 100 questões. Esse e-book aqui, de Educação e Sociedade, está bastante atual e é necessário para quem aí quer entender a temática de Educação e Sociedade. E você vai entender por intermédio da resolução de questões. Eu trago aqui uma diversidade de questões bastante pontuais, que são recorrentes em prova. Para adquirir estes e-books, só clicar no link disponível na descrição aqui do vídeo, tá bom? Aproveito também e divulgo para vocês gratuitamente, já está disponível no Telegram, a LDB e a Constituição Federal de 88 atualizadas, tá bom? Material atualizado. Um grande erro dos candidatos é estudar com material desatualizado. E eu tenho aqui no Espaço Pedagógico em PDF prontinho para você só baixar, imprimir e estudar a Constituição e a LDB. Para acessar está onde? Está no Telegram, tá bom? Aproveito também e informo que amanhã, gratuitamente também aqui no YouTube, vou fazer um simulado para a Prefeitura de São José, em Santa Catarina. A live já está programada, o material já está disponível e está na descrição do vídeo. Só acessar aqui em nosso espaço. E vou também começar sexta-feira um curso pago. Eu vou abordar a temática de LDB e também de Plano Nacional de Educação.
Se você quiser se inscrever nesse curso, só clicar também no link na descrição aqui do vídeo ou me procurar no privado, tá bom? Vamos lá então, pessoal, iniciar nossa abordagem. Nós vamos falar sobre Lei LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Vamos aqui abordar algumas questões bastante recorrentes em prova, questões da banca Quadrix, tá certo? As 3 primeiras questões são questões que foram aplicadas para a prova de professor temporário, aqui no Distrito Federal. As demais questões são questões também da Quadrix, que foram aplicadas em outras localidades, mas que foram adaptadas. Eu fiz uma adaptação para o formato certo ou errado. Então, vamos iniciar. Eu vou estar acompanhando vocês aqui no chat, tá bom? Vendo o comentário de vocês, vendo o gabarito de vocês. Então, ao passo em que eu realizar a correção, já coloque aí no chat o seu gabarito, qual é a resposta para a questão que nós estamos lendo. Ao passo em que eu realizar a resolução da questão, ao passo em que eu pontuar se a questão é certa ou errada, eu vou também mostrar para vocês o artigo da questão que justifica a questão, tá bom? E essa é uma prática que é necessária nesse processo de estudos. Quando você está estudando, eu trouxe essa dica ontem, sempre tenho dito aqui no espaço pedagógico, mas eu vou repeti-la. A dica para você estudar, quando você estiver resolvendo exercícios, o método infalível que você tem que utilizar é dialogar com a questão. Então, não é apenas dizer se a questão é certa ou errada, mas dizer o porquê que é certa e o porquê que é errada. Justifica a questão. Ao passo em que você vai justificando a questão, dizendo que ela é errada por tais motivos, ela é correta por tais motivos, você vai aprendendo mais o conteúdo e, posteriormente, quando você se deparar com outra questão, com uma outra questão que aborde algo relativo ao que você já resolveu, pelo fato de você estar sempre justificando por que é certo e por que é errado, o conhecimento ele vai ficando consolidado. Então, dialogue com a questão, tá bom? Então, vamos aqui resolver as nossas questões. Temos 17 itens, serão itens bastante pontuais e necessários para a sua aprovação. Deixa aqui tomar uma água, tá bom? E vamos, então, iniciar a nossa resolução das questões. Primeiro item diz assim para a gente, deixa eu pegar o marca-texto. Diz assim: no que se refere à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, julga o item subsequente. Olha só, instituições privadas com atuação exclusiva na educação especial, olha só, poderão receber apoio financeiro do poder público. Pode ou não pode, gente? Pode. Afirmativa correta. Onde está a justificativa para essa questão? Olha só. Lá no artigo 60 da LDB, nós temos disposto que os órgãos normativos dos sistemas de ensino, então quem são os sistemas de ensino, pessoal? São eles: federal, estadual, distrital ou municipal. Então, os órgãos normativos dos sistemas de ensino estabelecerão critérios de caracterização das instituições privadas, olha só, sem fins lucrativos, especializadas e com atuação exclusiva em educação especial, para fins de apoio técnico e financeiro pelo poder público. Então, instituições privadas com atuação exclusiva na educação especial, desde que comprovem, finalidade que são sem fins lucrativos, elas podem receber apoio financeiro e técnico do poder público. A afirmativa correta, artigo 60, é a justificativa para este item. Vamos para o item de número 2. Item 2 diz assim: segundo a LDB, a educação infantil contará com atendimento à criança de, no mínimo, olha só, 4 horas diárias para o turno parcial e 8 horas para a jornada integral. Essa afirmativa ela é errada porque, conforme dispõe a LDB, a carga horária destinada à jornada em tempo integral não é de 8 horas. Olha o que diz o artigo para a gente. O artigo 31 vai tratar das regras para a educação infantil. Uma dessas regras está lá no inciso 3, que vai tratar acerca do atendimento à criança. E o atendimento vai ser, para a jornada, para o turno parcial, vai ser de 4 horas, e para a jornada integral é de 7 horas.
E a questão apresentou o erro por afirmar que a jornada em tempo integral, né, a jornada integral será de 8 horas. E segundo o artigo 31, inciso 3º, essa jornada é de 7 horas, a jornada integral, tá certo? Portanto, item 2 é o item errado. Item 3. Segundo a LDB, olha para cá, é obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira indígena nos estabelecimentos de ensino fundamental e ensino médio. Afirmativo o quê? Correta. Mas nós podemos complementar ainda essa informação. Olha o que diz para a gente o artigo 26A. O artigo 26A pontua aqui: nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, sejam eles, olha só, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. A questão trouxe para a gente apenas que nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. Está correto, porque não foi restritivo, né? Mas se a questão apresentasse, por exemplo, estabelecimentos públicos e privados, também estaria correto. Então, o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena vai ser no âmbito do ensino fundamental e do ensino médio, nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, sejam eles públicos, né, e privados. Então, tanto nos estabelecimentos públicos quanto privados, no ensino fundamental e no ensino médio, é obrigatório. Então, se é obrigatório, não é facultativo. Então, é obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. Vamos lá para o próximo item. Item 4. Assim diz o item para a gente. A LDB, ela estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Sendo assim, julgue os itens a respeito do direito à educação, do dever de educar, da organização da educação nacional e dos níveis e das modalidades de ensino. Observe, pessoal, que essa é uma questão de 2018 e é uma questão adaptada, tá bom? Essa questão foi para a prova de professor na SEDUC de Goiás, tá bom? E no formato dessa prova, a questão estava em múltipla escolha. E eu adaptei para o formato certo ou errado. Então, vamos julgar aqui. A educação básica é obrigatória e gratuita, olha para cá, dos 5 aos 17 anos de idade. Já encontramos erro. E está organizada da seguinte forma: pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. De fato, a educação básica obrigatória e gratuita, ela está organizada dessa forma, em pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Para tanto, essa educação básica obrigatória e gratuita, ela não é dos 5 aos 17 anos de idade. Ela é dos 4 aos 17 anos de idade. Então, ela inicia na pré-escola aos 4 anos. Então, já está errada a questão. E ensino regular para jovens e adultos, com características e modalidades adequadas às necessidades e disponibilidades. Então, a educação básica obrigatória e gratuita, ela é dos 4 aos 17 anos de idade e a legislação garante àqueles que não tiveram acesso, né, à educação na idade própria, na idade recomendada, a legislação garante o ensino, a educação básica também para esse público que em um dado momento da sua trajetória escolar foi privado desse direito, né, da educação. E aqui, com base nessa questão, eu quero apresentar para vocês uma diferenciação. Qual a diferenciação? Esta aqui, olha. É preciso entender o que é educação básica e o que é educação básica obrigatória e gratuita. Muita gente confunde, né? E às vezes em prova, muitos candidatos erram questões simples como essas. Olha para cá. Educação básica tem as suas etapas. Quais são as etapas da educação básica? Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Essas são as etapas da educação básica. Essa educação infantil tem duas fases. A primeira fase é a creche, de 0 a 3 anos, e a segunda fase é a pré-escola, de 4 a 5 anos. O ensino fundamental também tem duas fases. Tem os anos iniciais, formado pelo 1º até o 5º ano, e tem os anos finais, formado pelo 6º ao 9º ano, e o ensino médio formado pelos 3 anos do ensino médio. Isto é educação básica. Educação básica é formada por essas 3 etapas. Mas
a educação básica obrigatória e gratuita, ela não é toda educação infantil. A básica obrigatória e gratuita, ela inicia numa fase da educação infantil. Em qual fase? Na pré-escola. Então, a educação básica obrigatória e gratuita é aquela que inicia aos 4 anos de idade e termina aos 17 anos de idade, que é no ensino médio. Então, diferencie, pessoal. Uma coisa é educação básica. Outra coisa é a educação básica obrigatória e gratuita. Esta básica obrigatória e gratuita inicia numa fase da educação infantil, inicia-se numa fase da primeira etapa da educação básica, que é a pré-escola, tá certo? Então fica aqui essa dica pedagógica para vocês. Nosso próximo item, item 5. Vamos lá? Botem aí no chat, coloquem aí no chat o gabarito para este item. Vamos lá, item 5. Olha para cá. O acesso à educação básica obrigatória. Então, quem é essa educação básica obrigatória, pessoal? É a dos 4 aos 17 anos de idade. Então, o acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo. Verdade? Verdade, né? Qualquer cidadão, né, já nasce com esse direito. Podendo, olha só, qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e ainda o próprio Ministério Público acionar o poder público para exigi-lo. Então, é direito público subjetivo. O sujeito não escolhe, já nasce com esse direito. Então, qualquer cidadão, né, inclusive, como a questão pontua no final, o próprio Ministério Público pode acionar o poder público para exigi-lo. Então, a partir do dia em que uma criança já tem 4 anos de idade e a família vai matricular, né, essa criança na educação básica, essa família já pode exigir do poder público, né, a matrícula do seu filho de 4 anos de idade em educação básica obrigatória e gratuita. E caso o poder público, né, caso a escola não realize a matrícula desse estudante com 4 anos de idade, né, completos, né, ou a completar 4 anos até o dia 31 de março, em referente ao ano da matrícula. Caso o poder público não oferte, né, não conceda essa vaga, aí é o que vai acontecer. Vai acionar o poder público para exigir o cumprimento deste acesso a essa educação básica obrigatória e gratuita. Onde está essa previsão? Olha aí. Esta previsão está no artigo 5º da LDB. Vai pontuar justamente isso que o item trouxe para a gente, tá bom? Então, coloque aí a justificativa para a questão 5, né, para o item 5, artigo 5º da LDB. Vamos ao nosso próximo item. Item 6. Olha para cá. Entre as incumbências dos municípios em relação à educação escolar estão, olha, assegurar o cumprimento dos dias letivos e das horas-aula estabelecidas e articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração entre a sociedade e a escola. Essas incumbências apresentadas aqui no item não diz respeito aos municípios, mas estas são incumbências dos estabelecimentos de ensino. Portanto, o item 6 é o item errado. E onde está essa previsão? Olha para a tela. Artigo 12. O artigo 12 é o artigo que vai tratar das incumbências que são dadas aos estabelecimentos de ensino. Entre essas incumbências dadas a eles estão aí o inciso 3 e o inciso 6, que são as incumbências apresentadas no item. E a título de informação, vá preparado para a prova com o artigo 12 e o artigo 13 em mente. Por quê? Porque no artigo 12 estão as incumbências dos estabelecimentos de ensino. No artigo 13 estão as incumbências dos docentes. E o que ocorre em prova? Ocorre que em prova as bancas fazem uma associação, uma relação entre as incumbências dos estabelecimentos de ensino e as incumbências dos docentes. Portanto, item 6 é errado, porque essas não são incumbências dos municípios, mas sim dos estabelecimentos de ensino. E aí, como está o ritmo? Tá bom? Estão acertando os itens? Já acertaram todas, gabaritando todas as questões? Vamos lá, tomar uma água e vamos para o item de número 7.
Bora lá! Item 7. Olha para cá. A inserção do aluno em qualquer série ou etapa escolar, olha, dependerá da escolarização anterior, respeitando-se a progressão regular e observados os níveis equivalentes de adiantamento das matérias nos componentes curriculares. A afirmativa está errada. E por que está errada? O artigo 24 vai tratar sobre essa previsão. E eu coloquei no seu material alguns perigos em relação ao artigo 24. Vou falar sobre ele daqui a pouquinho. Por que o item está errado? Olha para cá. Dependerá da escolarização anterior. Olha o que diz o artigo 24, pessoal. O artigo 24, no inciso 2º, no inciso 2, vai falar que a classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental, ela pode ser feita, olha para cá, independentemente da escolarização anterior. E o item está errado por afirmar que depende da escolarização anterior, exceto exceto a primeira do ensino fundamental, olha só, no primeiro ano no caso, a classificação independe da escolarização anterior, mediante a avaliação feita pela escola, que define o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permita a sua inscrição na série ou etapa adequada conforme a regulamentação do respectivo sistema de ensino. Então, os sistemas de ensino vão estabelecer aí, né, as normas, né, as regras, as regulamentações para esse processo de classificação em qualquer série ou etapa da educação. Portanto, o item 7 ele está errado por afirmar que depende da escolarização anterior. Artigo 24 diz que não depende. E aqui eu quero trazer para vocês algumas pontuações em relação ao artigo 24. O artigo 24 é muito perigoso mesmo, e tem muito candidato que erra demais questões que cobram o artigo 24. E por que erram? Anote aí no seu material estas orientações em relação ao artigo 24. Olha só, o artigo 24 é um artigo que traz regras que não se aplicam para toda educação básica. E nas provas, as bancas trazem o artigo 24 como sendo regras que são aplicáveis a toda educação básica. Quem é educação básica mesmo? A educação básica é formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. As regras previstas no artigo 24, essas regras, elas se aplicam às duas últimas etapas da educação básica. Quais são as duas últimas etapas da educação básica? Ensino fundamental e o ensino médio. Então, as regras previstas no artigo 24 vão se aplicar ao ensino fundamental e ao ensino médio. Cuidado com isso em prova, porque às vezes em prova as bancas trazem essas regras como se fossem aplicadas a toda educação básica. Não é. Artigo 24 é específico para o ensino fundamental e o ensino médio. Uma das especificidades que eu chamo a atenção, duas na verdade, a primeira é em relação ao controle de frequência, tá bom? No artigo 24 há a previsão do controle de frequência de 75% para aprovação. Então, a frequência no ensino fundamental e no ensino médio, ela condiciona a aprovação ou a reprovação. Então, exige-se aí a frequência de 75%, né, mínimo de 75%, para aprovação. Se o estudante não tem essa frequência mínima, no ensino fundamental e no ensino médio pode ocorrer a reprovação. E cuidado, porque em provas as bancas podem dizer que em toda educação básica exige o percentual mínimo de frequência de 75% para aprovação. Está errado. Errado por quê? Porque esta regra não se aplica à educação infantil. E sem contar também que na educação infantil o controle mínimo de frequência exigido é de 60%. E na educação infantil, não é 60%, né, em toda educação infantil, mas na instituição pré-escolar. E na educação infantil, essa frequência não condiciona a aprovação ou reprovação. E por que não condiciona? Porque não é objetivo da educação infantil aprovar o estudante para acesso ao ensino fundamental. Então, gente, cuidado com o artigo 24. O artigo 24 traz regras
específicas para o ensino fundamental e o ensino médio. Uma dessas regras, por exemplo, é em relação ao controle de frequência. Outra regra que se aplica ao ensino fundamental e ao ensino médio. É claro de que existem outras previsões no artigo 24, mas eu estou trazendo aqui para você aquelas pontuais, aquelas que merecem um cuidado redobrado. Uma outra regra é em relação à verificação do rendimento escolar. A lei vai abordar no artigo 24 os critérios para a verificação do rendimento escolar. E um desses critérios, olha para cá, é a obrigatoriedade dos estudos de recuperação. Para quem se destina os estudos de recuperação? Eles destinam-se aos casos de estudantes que tenham baixo rendimento escolar. E conforme a lei pontua, eles serão, esses estudos de recuperação serão de preferência paralelos ao período letivo, paralelos ao período letivo, E detalhe, é facultativo ou é obrigado? É obrigado. Agora, estudos de recuperação se aplica para quem? A quem? Ensino fundamental e ensino médio. Na educação infantil tem estudos de recuperação? Não tem. Então, cuidado, porque as bancas podem dizer que os estudos de recuperação eles são obrigatórios, em toda a educação básica. Não, não é. Educação infantil não tem estudos de recuperação. A obrigatoriedade dos estudos de recuperação é no ensino fundamental e no ensino médio. Esta é uma regra que está lá no artigo 24. Desta forma, vou falar de novo. Cuidado com o artigo 24. Leia de novo o artigo 24 e acompanhe aulas aqui no YouTube do Espaço Pedagógico com questões que abordam o artigo 24 da legislação. Vamos lá ao próximo item. Próximo item vai falar sobre os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio. A base de julgamento para este item é o artigo 26. E eu coloquei no seu material um chamativo lá para você sobre o artigo 26. Tenho aqui no YouTube, no meu canal, um vídeo explicando detalhadamente todos os artigos, todos os parágrafos que formam o artigo 26. Então, você não pode ir para a prova sem saber o artigo 26. Artigo 26 despenca em prova. Então, não deixe de olhar o artigo 26. Vamos lá? Assim diz o item para a gente. Item 8. Olha, os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio passam a adotar uma base nacional comum. Beleza, olha para cá. Evitando complementações e assumindo um caráter, olha só, único para o Sistema Nacional de Ensino, de modo a buscar a integração da educação básica da sociedade e da cultura brasileira. Este item ele está errado, porque o artigo 26 vai pontuar para a gente de que os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, eles terão aí uma parte, uma base nacional comum e uma parte diversificada. Olha o que diz o artigo. O artigo diz que vão ter uma base nacional comum a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada. Então, em relação ao currículo, nós temos a base nacional comum. E para que essa base nacional comum? Esta base é para garantir uma equidade educacional no Brasil. É para que aquele estudante, por exemplo, que estuda lá no interior da Bahia, se ele, por exemplo, chegar em um dado momento ter que mudar da Bahia aqui para o DF, ele vem para cá e ele tem acesso aos conteúdos, mínimos ou conteúdos essenciais. Então, esta base é para garantir uma equidade. Então, o currículo é formado por essa parte básica, essa parte básica comum, e ele é formado também por uma parte complementar. Essa parte complementar, nós vamos chamar aí de parte diversificada, conforme pontua a lei. Essa parte diversificada do currículo, ela vai levar em conta as características regionais, locais da sociedade, da cultura e da economia. Então, aquilo que é parte diversificada no currículo do DF não é a mesma coisa que parte diversificada no currículo da Bahia, porque a parte diversificada leva em conta as peculiaridades locais.
Mas observe que a Base Nacional Comum e a parte diversificada não são currículos diferentes, mas se integram, formam o mesmo currículo. Então, os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio têm a Base Nacional Comum e tem essa parte diversificada. E o item está errado, né, por afirmar que evita-se complementação. Não, a lei diz que essa Base Nacional Comum vai ser complementada por uma parte diversificada. Portanto, a justificativa lá é o artigo 26 da LDB. Vamos lá julgar o próximo item. Item 9 diz assim para a gente: a nova Base Nacional Comum, olha para cá, converteu o ensino da filosofia, da sociologia e da educação física em componentes optativos da educação básica. Gente, item errado, tá bom? Item errado. E por que está errado? Vamos observar aqui o que diz o artigo 26 e alguns parágrafos específicos sobre essa questão. Vamos lá? Olha só. Artigo 35A, parágrafo 2º, vai tratar de que a Base Nacional Comum referente ao ensino médio vai incluir, olha só, obrigatoriamente, olha para cá, estudos e práticas de educação física, arte, sociologia e filosofia. Então, não converteu em optativos, né? São obrigatórios. E aqui eu quero chamar a atenção e dialogar este artigo com o artigo 26 da LDB, ao pontuar acerca da educação física. Olha para cá, gente. A educação física, ela constitui componente curricular obrigatório da educação básica. Então, na educação básica, seja na educação infantil, no ensino fundamental ou no ensino médio, nós vamos ter a educação física enquanto componente curricular. Para tanto, a lei traz uma previsão de que a educação física, né, de que em relação à educação física, a prática dela é facultativa ao aluno em alguns casos. Então, observe que em educação física, nós vamos ter a parte de estudos e a parte de práticas. E esta parte de práticas da educação física, ela é facultativa ao aluno em alguns casos. Quais casos em que a prática é facultativa? Observe que o que é facultativo não é o componente educação física. O componente educação física é componente curricular obrigatório da educação básica, mas a prática deste componente é facultativo para o aluno que cumpra a jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas, ao estudante ou ao aluno maior de 30 anos, ao aluno que estiver prestando serviço militar inicial ou que em situação similar estiver obrigado à prática da educação física, os amparados pelo decreto 1044 de 1969, que vai tratar acerca de algumas doenças, né? E aqueles que tenham prole. Os que tenham prole são aqueles estudantes que tenham filhos. Então, observe que a BNCC não converteu essas disciplinas como facultativas, como opcionais, mas são obrigatórias. A BNCC pontua de que vai ser obrigatório estudos e práticas. Em relação à educação infantil, à educação física, nós temos a previsão na lei de que a prática da educação física é facultativa ao aluno mediante essas condições aqui, tá bom? Portanto, o item ele é errado. Vamos ao nosso próximo item. Item 10. Item 10 pontua: a exibição de filmes de produção nacional para educação básica constituirá componente curricular complementar, ok? Integrada à proposta pedagógica da escola, ok? Sendo a sua exibição obrigatória por no mínimo 2 horas mensais. Esta é a previsão do artigo 26, parágrafo 8º, tá certo? E cuidado, porque em provas as bancas podem afirmar que exibição de filmes é componente curricular obrigatório. Não, é componente curricular complementar. A exibição de filmes, que é obrigatória, por no mínimo 2 horas mensais. Próximo item, item de número 11. Item 11 diz assim: a educação básica, olha só, poderá, então é facultado a educação básica. Quem é educação básica, gente? Educação infantil, fundamental e médio. Então a educação básica pode organizar-se em séries anuais, ok? Períodos semestrais, ok? Ciclos, ok?
Alternância regular de períodos, ok. De estudos e de grupos não seriados, ok. Com base na idade e na competência. Entretanto, olha para cá, o ensino médio não poderá mais organizar-se em módulos. A afirmativa está errada porque a lei garante de que a educação básica pode organizar-se em diversas modalidades, em diversas formas de organização. Olha o que diz a legislação. A lei diz no artigo 23 de que vai se organizar mediante essas formas que eu elenquei e que a questão elencou, ou ainda por forma diversa de organização. Então, se tem uma outra forma de se organizar a educação básica pode se organizar mediante essa forma. E essa forma de organização vai sempre levar em conta o interesse do processo de aprendizagem. Então, sempre que o interesse do processo de ensino-aprendizagem recomendar, a educação básica pode se organizar sob uma dessas formas. E de quem é essa autonomia para organizar a educação básica em alguma dessas formas? Essa autonomia é do sistema de ensino. Quem são os sistemas de ensino? Municipal, estadual, distrital ou federal. Então, podem sim organizar a educação básica por qualquer forma prevista aqui na lei ou por forma diversa de organização. Vamos para o próximo item. Item 12. Olha para cá. O currículo do ensino médio será composto, olha, exclusivamente pela BNCC, constituída por linguagens e suas tecnologias, matemáticas e suas tecnologias, ciência da natureza e suas tecnologias e ciências humanas e sociais aplicadas. O item está errado. Olha a previsão da lei. A lei prevê de que o currículo do ensino médio, além de ter essa base nacional comum, ele também vai ser composto, o currículo, por itinerários formativos. E esses itinerários formativos deverão ser organizados por meio da oferta de diferentes arranjos curriculares, conforme a relevância para o contexto local e a possibilidade dos sistemas de ensino. A saber, quais são? São esses que a questão vem apresentando. E o último, a formação técnica e profissional. Então, além, da base nacional comum, nós vamos ter também no currículo do ensino médio os itinerários formativos. Artigo 36 é a justificativa para o item. Vamos para a próxima. Próxima questão vai abordar um artigo bastante cobrado, que é o artigo 14. O artigo 14 da LDB é o artigo que trata acerca da gestão democrática do ensino público. Lembrando que a gestão democrática ela é princípio do ensino, previsto tanto na Constituição, e a LDB reforça, ratifica esse princípio do ensino. Vai lá. Ao estabelecer a gestão democrática como princípio, a LDB, em seu artigo 14, consolida o que se inscreve na Constituição Federal, referindo-se ao Pacto Federativo nos termos da autonomia dos entes federados. E assim diz a LDB no artigo 14. Os sistemas de ensino definirão as normas de gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios. Quais são os princípios? Participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola e participação da comunidade escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. Então, segundo a LDB, no artigo 14, esta é a previsão para a gestão democrática. Agora, observe o esquema que eu vou apresentar aqui para você, que eu coloquei aí no seu material, e você vai preencher esse esquema para você consolidar de vez e não esquecer mais o artigo 14 da LDB. Eu vou apresentar esse artigo 14 de modo esquemático para você e depois vamos julgar os itens. Vamos lá? Olha só. O artigo 14 é o artigo que fala sobre a gestão democrática. Gestão democrática é princípio do ensino, Constituição diz, LDB diz. A Constituição, ela diz que tem que ter gestão democrática, mas não diz como. A Constituição, ela omite em dizer sobre como será a gestão democrática do ensino público. Apenas diz gestão democrática do ensino público na forma da lei. Isso é o que a Constituição diz. A LDB também traz a gestão democrática enquanto princípio do ensino e diz que a gestão democrática vai ser para o ensino público
na forma desta lei. Então, ou seja, a LDB traz uma previsão em relação sobre como é a gestão democrática. Ela pode ocorrer, ela deve ocorrer no ensino público. E a LDB também diz e na forma da legislação dos sistemas de ensino. Em relação à gestão democrática para a educação básica, o que a lei pontua? A lei pontua que são os sistemas de ensino. Quem são os sistemas de ensino, gente? São eles: federal, estadual, distrital e municipal. Então, são os sistemas de ensino quem vão definir as normas de gestão democrática na educação básica. Então, na educação básica, para a educação básica, quem define as normas de gestão são os sistemas de ensino. Então, se aparecer em prova dizendo que a LDB ela define as normas de gestão democrática para a educação básica, está errado. Porque quem define as normas de gestão democrática para a educação básica são os sistemas de ensino. E a lei pontua de que ao passo em que os sistemas de ensino estiverem definindo as normas de gestão, vão definir as normas de gestão com base em duas condições. A primeira condição é as suas peculiaridades. Então, cada sistema de ensino levará em conta as suas peculiaridades para definir as suas normas de gestão democrática para a educação básica. O que isso significa? Isso significa dizer que cada sistema de ensino tem autonomia para definir suas normas de gestão, apontando que, a depender de cada sistema de ensino vai ter uma norma de gestão e a norma vai ser diferente. Então, aquilo que, por exemplo, no GDF, no Sistema de Ensino Distrital, entende-se como gestão democrática, pode não ser o mesmo entendimento de gestão democrática para outro sistema de ensino. A Lei 4751 de 2012 do GDF é a lei que instituiu a gestão democrática no âmbito do sistema de ensino distrital. Então, essa lei, por exemplo, prevê eleição de diretor e vice-diretor. Essa lei do GDF, tá? Mas pode ser que em outra unidade da federação, a gestão democrática se estabelece, por exemplo, mediante concurso para diretor, né? Então, observe que cada sistema de ensino tem a sua autonomia para definir as normas de gestão. Outro ponto. Não confunda gestão democrática, né, como sinônimo de... Não reduza, na verdade, o entendimento de gestão democrática à eleição de diretor e vice-diretor. É apenas uma das formas de se efetivar gestão democrática. Outro ponto também. LDB não diz no artigo 14 que a gestão democrática vai ser por intermédio da eleição de diretor e vice-diretor. Não diz. Quem diz sobre a eleição de diretor e vice-diretor? São as legislações específicas dos sistemas de ensino. No caso do GDF, nós temos uma lei de gestão que regulamenta a eleição de diretor e vice-diretor. Mas o ponto que eu quero chamar a atenção para você é o seguinte, é de que, embora os sistemas de ensino tenham essa autonomia para definir as normas de gestão democrática para a educação básica, quando os sistemas de ensino estiverem definindo essas normas de gestão, vão levar em conta princípios comuns. Então, embora levaram em conta suas peculiaridades, uma outra regra é levar em conta princípios comuns. Então, nacionalmente, os sistemas de ensino vão levar em conta princípios comuns. Então, essa gestão democrática, que é princípio do ensino, também tem os seus princípios. E quais são os princípios dessa gestão democrática? São dois. Primeiro, participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola. Esse projeto pedagógico é o PPP, né? E aí, quando falamos de PPP, sabemos que ele é um documento de identidade da escola. Quando falamos de PPP, sabemos que aos estabelecimentos de ensino cabem elaborar e executar a proposta pedagógica e aos docentes cabem aí participar desse processo de elaboração. Quando falamos do PPP na escola, nós entendemos que ele é um planejamento participativo, porque envolve todos os atores sociais que compõem a escola. Quando falamos de PPP, falamos também em princípios que devem nortear o seu processo de construção. Podemos citar a perspectiva de Veiga, que Veiga pontua de que os princípios norteadores no processo de construção do PPP são 5. A qualidade,
a valorização do magistério, o princípio da liberdade, da igualdade de condições para o acesso e permanência na escola e o princípio da gestão democrática. Outro ponto também, em se tratando de PPP dentro da escola, nós temos concepções de PPP. Nós temos duas concepções. A concepção da inovação regulatória ou técnica e a concepção da inovação emancipatória ou edificante. Essa perspectiva ou essa concepção da inovação emancipatória ou edificante é a que se aplica ao projeto de escola pública, tá certo? Então, quando os sistemas de ensino forem definir suas normas de gestão, levarão em conta este princípio e um outro princípio é a participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. Então, temos aqui duas observações. Primeira observação é de que o PPP, a elaboração coletiva do PPP, é um mecanismo, é uma forma para se efetivar a gestão democrática do ensino público e os órgãos colegiados também são mecanismos, são formas para se efetivar a gestão democrática do ensino público. Quem são os órgãos colegiados? Assembleia Geral Escolar, Conselho de Classe, Conselho Escolar e Grêmio Estudantil. Então, quem define as normas de gestão democrática para a educação básica é a LDB? Não, não é a LDB. São os sistemas de ensino. E, quando os sistemas de ensino estiverem definindo as normas de gestão, levarão em conta dois princípios. Sabendo agora dessa explicação do artigo 14, vamos resolver os últimos itens do nosso simulado e das questões da Quadrix. Vamos lá? Primeiro item em relação ao artigo 14. Vai lá! A eleição direta para equipes diretivas das unidades escolares são a ação primeira dos processos de autonomia dos entes federativos. O item está errado porque nós não temos essa previsão na LDB. Nós temos a previsão de que cabem a eles, né, aos entes federados, no caso, os sistemas de ensino, definirem as suas normas de gestão para a educação básica, mas levando em conta dois princípios comuns. E os princípios já foram apresentados. Os estados e municípios, na condição de entes federativos, poderão optar por um ou por outro princípio do processo de constituição de seus instrumentos normativos da gestão democrática. O item está errado porque a lei diz que eles vão definir as suas normas de gestão democrática para a educação básica, mas deverão levar em conta dois princípios. Então, os dois princípios, quais são os princípios no artigo 14, inciso 1 e 2? Eles não são opcionais, eles são obrigatórios, devem ser seguidos nacionalmente. Portanto, item 14, errado. Vamos para 15. Item 15. Ao delegar autonomia aos entes federativos para que construam seus instrumentos normativos da gestão democrática, a LDB perde seu caráter regulamentador. A afirmativa está errada. Muito pelo contrário, a LDB ela diz que quem vai definir essas normas de gestão são os sistemas de ensino, para tanto traz regulamentações. E qual é a regulamentação? A regulamentação é de que quando estiverem definindo suas normas de gestão, vão levar em conta as suas peculiaridades e princípios comuns. E o outro ponto também é de que a LDB ela está assentada em bases democráticas, né? Então, ela está alicerçada em bases democráticas. Então, dessa forma, ela dá autonomia para que os sistemas de ensino definam as suas normas de gestão. Para tanto, não perde o seu caráter regulamentador, porque ela define, né, o que os sistemas de ensino vão fazer quando estiverem definindo as suas normas de gestão democrática para a educação básica. 16. A construção participativa do projeto pedagógico e a participação da comunidade nos conselhos escolares são instrumentos fundamentais de regulamentação da gestão democrática. Afirmativa correta. Estes dois elementos, conforme eu citei, são mecanismos que contribuem para a efetivação da gestão democrática do ensino público. 17, e último item. A participação efetiva da comunidade escolar na construção do projeto pedagógico deve ser orientada pelo corpo docente e pela equipe pedagógica da escola, que tem a função de delimitar o espaço de participação dos demais segmentos da comunidade escolar.
a afirmativa ela está errada. Não tem essa função aí de delimitar. É claro de que a equipe gestora estará à frente desse processo de condução, né, da elaboração dessa proposta coletiva, mas não no sentido de delimitar quem vai ou não participar, porque a lei diz que todos os segmentos da comunidade escolar vão participar desse processo de elaboração da proposta pedagógica. E se você quer entender mais sobre PPP, aqui no YouTube é só procurar, tem vídeo meu falando sobre projeto político pedagógico. Gente, encerramos a nossa aula de hoje. Essa foi mais uma aula do nosso espaço pedagógico, um espaço para compartilhar saberes. Você pode seguir o espaço pedagógico no Telegram, YouTube e Instagram. E nós vamos continuar com mais simulados, né, com mais questões da banca Quadrix para o contrato temporário do DF. O que você achou dessa aula? Gostou dessa aula? Deixe o seu comentário aqui, deixe a sua avaliação aqui no chat, aqui nos comentários. Deixe o seu like, isso é muito importante para a gente. E principalmente, inscreva-se em nosso canal e divulgue este conteúdo. Observe que foi um conteúdo gratuito e de muita qualidade mesmo, que você recebeu aqui. Então, você pode também contribuir com outras pessoas para que tenham acesso a este conhecimento. Tchau para vocês, até mais. Vou aqui olhar no chat como foi o desempenho de cada um de vocês. Coloque aí quantos itens acertaram. E amanhã eu vou estar aqui ao vivo resolvendo questões da banca FEPESE para a prova em Santa Catarina, em São José, Santa Catarina. Gente, abração para todo mundo. O método é estudar. Estuda que a vida muda. Tchau para vocês, gente, e até a nossa próxima aula. Eu vou postar no grupo a data da nossa próxima aula. Tchau, tchau.